No programa de hoje, nós vamos estudar, vamos aprofundar o tema da salvação. E também vamos entender os efeitos do pecado em nossa natureza e como isso é importante para entender o plano da redenção. No ar, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Aqui a gente tem a oportunidade de abrirmos o texto bíblico e de entendermos o que o Senhor tem para a nossa vida. Quero convidar você a solicitar, a pedir e receber gratuitamente o nosso material didático para você fazer todo o processo de aprendizagem aí da nossa escola bíblica, tá? Está aqui, A Procura da Verdade. Não custa nada, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp agora. É o 12 9 82 44 44 49, você vai receber gratuitamente. Você também pode ligar em horário comercial, é o 12, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou também acessar o nosso site, né, que eu quase não tenho falado aí, que é o biblia.com.br, tá bom? Eu sempre digo assim, ó, faz agora, manda mensagem agora. Ok, mas amanhã lembrei, aí você pode ligar ou você pode acessar o site agora também, tá bom? Perguntas, comentários é para o WhatsApp do programa, 12 98109 1268. E aí você vai receber gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos. Que tal? Vamos juntos, mais uma vez, aprofundarmos o conhecimento? Mas antes, quero lembrar, daqui um pouquinho eu vou estar no Anjos da Esperança, porque nesse mês de maio nós estamos numa campanha especial. E qual é essa campanha? Se você é um anjo, convide um amigo para ser um anjo da esperança. Isso mesmo. Combina com ele, explica que os anjos são aqueles que patrocinam, né, os programas da Novo Tempo, que a gente faz aqui, na TV, no rádio e na web, e faz contato com a gente, lembrando que a gente não tem comerciais aqui, e aí você faz contato através do nosso telefone, que é o 21 27 30, 0 operadora 12, 21 27 30 30, está na tela aqui, ó, exatamente aqui assim, ó. Está aqui, tá bom? Então você combina com ele e passa para a gente o nome, o telefone e a forma como ele vai fazer a doação. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar um presente, mais um DVD Arautos do Rei 50 anos, e o seu amigo também vai ganhar um DVD e mais um presente surpresa. Essa é só uma motivação, porque o nosso grande objetivo é levarmos a mensagem de esperança. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua orientação ao abrirmos a palavra e continuarmos o nosso tema, hoje o tema da redenção. Vamos orar. Pai, é hora de entendermos o grande plano da redenção que o Senhor tem para todos nós. Ajude-nos. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, que a Tua bênção esteja sobre a casa deles, amparando, abraçando diante das realidades que cada um vive, cada um enfrenta. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ao nosso estudo. Nós começamos ontem, fizemos uma pequena introdução do grande plano da redenção, diante de um cenário tão caótico, de um cenário tão ruim, diante de um cenário tão desagradável, tão negativo, o Senhor agora
apresenta um plano para salvar o ser humano, para dar para o ser humano uma nova perspectiva. Para entendermos esse plano, é importante que a gente relembre os efeitos que o erro, que o pecado trouxe, a mudança da natureza terrena, dos animais, de todo ser criado, a mudança da natureza humana e agora a morte começa a existir. A morte começa a fazer parte do cotidiano. E agora, eu quero aprofundar um pouquinho com vocês o entendimento, primeiro, do que é o pecado, porque a solução tinha que vir para o pecado. Então, a solução era a vinda de Jesus. Mas para entendermos essa solução, vamos mostrar um pouquinho dentro do texto bíblico quão terrível é e o que é o pecado. Vamos começar, vamos ler alguns versos da carta de João, no capítulo 3, os versos iniciais. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Só que queria que a gente destacasse aqui as duas expressões, duas vezes usando as mesmas expressões. Nós somos chamados de filhos de Deus. Você vai ver dentro do contexto como isso é importante. Verso 2. Amados, agora, repete mais uma vez, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mais uma vez, João enfatiza aqueles que seguem o Senhor Jesus, chamando-os de filhos de Deus. Verso 3. E a si mesmo se purifica de todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Somos chamados de filhos de Deus. João enfatiza isso. Quem é chamado de filho de Deus? Aquele que se aproxima, aquele que a si mesmo se purifica de todo que nele tem esperança, aquele que lança nele toda a esperança para ser um filho, para ter a vida transformada. Não, a solução não está nele mesmo, mas ele a si mesmo se lança, crendo. E olha a sequência. Assim como ele é puro. E essa pureza, é importante essa expressão no texto bíblico. E agora o verso 4, que é um verso muito conhecido quando a gente vai definir o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa expressão, pecado, é desobediência, algo que é ilegal, aquele que é contra aquilo que Deus colocou. Por que eu estou lendo o contexto? Porque a compreensão de um texto bíblico se dá dentro da leitura do contexto. Eu poderia ler o verso separadamente. O que é pecado? É a transgressão da lei, ou seja, a ilegalidade, a oposição, aquilo que é errado, oposição contra algo que Deus colocou, rebelião, desobediência. E ele repete duas vezes, é a transgressão da lei. Vejam só, mas essa definição está associada ao contexto de que nós somos filhos de Deus, se estamos ligados a Deus, buscamos nele a esperança para a vida, e se nós o rejeitamos, estamos cometendo um pecado. Se estamos transgredindo a lei, cometendo algo que é ilegal, o pecado, nós não somos mais filhos de Deus. Dá para entender que esse afastamento de Deus,
a rejeição do que Ele quer, não me define mais agora como parte dele, o texto se torna muito mais profundo. E o verso 5, sabeis também que Ele, olha que interessante, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Vamos juntar isso aqui? Vamos juntar? Para ficar mais compreensivo. Sou filho de Deus se estou ligado a Deus. Se deposito nele toda a esperança, aí é uma purificação, uma mudança da minha vida. Se eu não quero isso, eu me torno um transgressor, um pecador. Ou seja, eu não quero Deus, porque Deus tem um padrão de vida para mim, tem um propósito de vida para mim, mas eu não quero. E eu sou um pecador por isso. Eu sou um pecador. Mas, diz o texto bíblico, olha só, o verso 5, mas Ele se manifestou para tirar os pecados. Ou seja, Ele, nele, em Jesus, eu tenho a libertação daquilo que é mal. Jesus é a fonte, é o caminho. Por isso que João vai dizer, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para que haja uma mudança da minha natureza. Por que eu estou enfatizando isso? Eu poderia enfatizar muito mais o aspecto negativo do pecado, e eu não quero aqui minimizar esse tema do pecado. Sabe por quê? Porque hoje a gente desvalorizou, a gente justifica atos errados. O pecado é cruel, é terrível, ele causa uma separação entre Deus e o homem, do Filho com o seu Criador. Mas eu quero enfatizar agora o aspecto positivo de Jesus que vem para me libertar. Dá para entender? Estou sendo didático aqui com você? Me ajuda, me ajuda. Estou sendo? Como é que você está reagindo diante da minha fala? Quando Jesus se apresenta como aquele que se manifesta para me livrar do pecado. Então eu vou a Ele e Ele me liga de novo ao Pai e assim eu sou filho de Deus. Quando eu me rebelo, eu estou me afastando do plano que Deus tem. O pecado me separa de Deus e o Senhor me liga a Deus. Dá para entender? Fica claro para você? A gente não pode minimizar os erros cometidos. A gente não pode minimizar o afastamento daquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso nós precisamos ir a Jesus, porque Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A gente vai para o intervalo e a gente já volta com essa linda promessa do Senhor. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de abrirmos o texto bíblico, de estudarmos e de oferecermos também para você o nosso material didático. Está aqui, é a nossa revista Procura da Verdade, são os temas que nós estamos abordando agora. Estamos no tema número 5, vou mostrar aqui para você o tema número 5, o plano da redenção. Aqui há um texto para você estudar também, ler, e no final as perguntas. Deixa eu abrir aqui de novo. Temos aqui perguntas para reflexão que a gente sempre vai aprofundar, a gente sempre vai responder no final. Deixa eu mostrar aqui. Isso, está aqui, ó. Tá bom? Então, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp agora, é o 12 982 44 44 49, tá bom?
Lembrando que você pode ligar também em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou acessar o nosso site biblia.com.br. Tenha sempre sua Bíblia, seu caderno de estudos e vamos juntos. Perguntas e comentários é o 12981091268. A gente vai interagindo, crescendo, juntos no conhecimento. Esse é o nosso propósito. Então vamos lá. Verso 6 da primeira carta de João, o capítulo 13 que a gente está analisando, essa sequência, aquele que é filho de Deus, aquele que procura Deus e nele tem a purificação, a mudança, mas a rejeição disso é o pecado, a rejeição do que Deus deseja, é a transgressão dos planos de Deus e o Senhor vem, né? Aqui o verso 5, né, que eu li, ele se manifestou para tirar os pecados. E agora o verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Essa expressão é bem interessante, é a mesma expressão que está em São João capítulo 14, que eu analisei na temporada passada, onde mostra a figueira, aquele indivíduo, a videira, o indivíduo que está ligado à videira. E várias vezes usa essa expressão permanece, aquele que fica. Ou seja, aquele que fica nele, aquele que fica em Jesus, ele não vive pecando. Ou seja, ele pode pecar, mas o pecado não é algo mais natural para ele. Ou seja, agora ele tem percepção, uau, olha o que aconteceu, olha o que eu estou fazendo, porque o Espírito de Deus está trabalhando nele. Ele não chega num estágio de impecabilidade, ou seja, de não ter pecado. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa, mas o ato de pecar não é mais natural para ele. Agora, quando ele comete o pecado, ele tem essa percepção. Ele não vive pecando naturalmente. Naturalmente no sentido assim de que persiste. E se há uma sequência desses atos, o Espírito está trabalhando no coração dele. Por isso que há uma transformação, porque Jesus agora é o referencial dele. Por que isso é importante para a gente no entendimento do texto bíblico e do plano da redenção? Porque aquele que foi salvo em Jesus, ele tem uma vida diferente, ainda que ele cometa o pecado, ainda que ele erre. O pecado para esse indivíduo que está ligado a Jesus, que aceitou o plano da redenção, o pecado o fere, é horrível para ele. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Que aí o texto bíblico vai falando para a gente um pouco mais. Só para abrir uma janela aqui, porque eu acho que é importante. Então, pecado está relacionado aos atos externos, mas lembra, quando ele diz que transgride a lei, ele não está se referindo só a ato público, externo. É uma rejeição da vontade de Deus e pode ser no pensamento. Quando a gente estuda Mateus capítulo 5, o contexto aqui o evangelista Mateus está falando sobre as bem-aventuranças. Quando a gente estuda, a gente vê uma dimensão maior. Eu quero ler 2 exemplos. O primeiro está no verso 21 e verso 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está dando aqui? Jesus está apresentando que há uma dimensão maior dos efeitos da vontade do Senhor na vida que é transgredida. Ou seja, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, ele está cometendo um erro. E isso pode acontecer como? Somente aqui, no pensamento. Isso se aprofunda na sequência, no verso 27 e no verso 28,
ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, Jesus dá uma dimensão maior. O adultério aqui não é só um ato público, mas é o pensamento. Voltemos ao texto. Tem que ir mais devagar, né? Voltemos à explicação anterior. Ele está ligado a Deus, ele é um filho de Deus. Ele rejeita Deus, então ele está transgredindo a vontade de Deus. Dentro das várias formas como a Bíblia expressa. Dentro das leis bíblicas, ele transgride. Pode ser publicamente ou pode ser mentalmente. Ele está rejeitando a vontade de Deus. Logo, ele se afasta do seu originador, do seu Criador. E esse afastamento faz com que ele se torne um pecador. Ele é por natureza, mas ele agora comete o pecado. E quem o liga, quem o leva de volta? O Senhor. O plano da redenção vem aqui, exatamente aqui, para resgatar aquele que é um pecador. E se ele está ligado ao Senhor, ele não vai viver no pecado como um ato natural, porque o pecado é essa rebelião contra Deus. Isso pode ser publicamente ou pode ser mentalmente. Também é na natureza. Por isso que ele precisa de Jesus para que haja uma mudança nele. E como isso acontece? Durante a sua vida. Sequência. Então nós temos aqui, só de uma forma bem didática, meu diretor, quanto tempo eu tenho só para eu... Ok. Aqui nós temos então claramente aquilo que Deus diz e aquilo que eu digo. Aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e aquilo que eu quero que seja a vontade para a minha vida. Quando eu defino, quando eu quero, se não está de acordo com o que Deus deseja, eu estou cometendo um pecado. E aí, só quero terminar com isso aqui, mesmo que uma prática se torne comum na sociedade, se for contrária à vontade de Deus, continuará sendo errada. Logo, é o pecado, é o afastamento. Dá para entender? Porque às vezes a gente tem a tendência de minimizar. Todo mundo faz. Todo mundo pratica isso. Se está contrário àquilo que Deus disse, e aí volta aqui, ó. O que Deus diz e o que eu digo, ou o que a sociedade diz. Porque o padrão ético de comportamento do ser humano está baseado, ou deve estar baseado, na vontade de Deus, naquilo que a palavra apresenta. E eu termino com esse texto de um autor que eu gosto muito, que está no livro O Evangelho Maltrapilho, que eu sugiro a leitura. Chama-se Brennan Manning. O número grande demais de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. Quando a gente aborda esse assunto, quando a gente mostra a malignidade e os efeitos, quão terrível o pecado é, não é para que a gente viva atemorizado agora, não. Porque aí entra o plano da redenção. É nessa hora, é exatamente agora, que eu vendo o pecado, quão terrível é, eu devo ir ao Senhor Jesus, Ele que é o Salvador, Ele que me abraça com seu amor e sua graça. Eu estou falando para você hoje que talvez sinta o peso dos erros cometidos, sinta os efeitos dos erros cometidos, sinta a indignidade dos erros cometidos.
Venha o Senhor Jesus, do jeito que você está. Ele transformará a sua vida. Pai do céu, obrigado, porque no Senhor nós temos salvação, nós temos oportunidade, nós temos esperança. Que cada um dos nossos telespectadores recebam a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.